Então vamos lá, o chamado de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos para que, e disse: vá nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura eu te enviarei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora cheguei diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me fala. Rogo que daqui não te aparte até que eu volte e traga a minha oferta e deponha perante de ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Então Gideão lhe preparou um cabrito e bom usado de uma efa de farinha, e a carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos usados, põe-o sobre a penha e derrama-lhe em cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de: o Senhor é a paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence a Beazita. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós apresentamos ao Senhor, nosso Deus, este lugar, nossa vida, nosso coração e nossa mente. Que o Senhor venha sobre nós com o teu Espírito Santo e tenha sobre nós aquilo que precisamos para viver uma vida plenamente na tua presença, lhe obedecendo, para que o Senhor se agrade de nós e nós vencemos tudo por amor, pela fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, amém? Senhor nosso Deus, possa quietar nossos corações agora, para nós ter entendimento dessa palavra, amém? Porque a palavra de Deus diz que todos podem receber. Não é que a criança é pequena que ela não vai receber, ela não recebe porque o pai e a mãe não deixam. Sabe por que não deixa? Porque não ora, em vez de colocar a criança para Deus operar. Nós queremos operar na vida das crianças, na vida das pessoas. Quem opera é Jesus Cristo. Amém? Então aqui estava Gideão e Deus me deu essa palavra. E eu estava muito apreensiva, queria até trocar essa palavra, mas Deus não deixou trocar. Porque Gideão estava completamente ao contrário daquilo que as pessoas achavam. A família dele era mais pobre. Ele era o mais fraco da família e ele estava malhando o trigo no lagar, porque o lagar era escondido e lugar de malhar o
trigo era mais aberto. Então ele estava escondido dos medianitas, de tão medroso que ele estava. E Deus escolheu ele. Deus escolheu ele. E quando Deus escolhe alguém, ele escolheu. Mas o problema de hoje, que nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Nós queremos que Deus escolha o nosso filho. Nós queremos que Deus escolha o nosso vizinho. Nós queremos que Deus escolha alguém que a gente gosta. Alguém que tem talento. Alguém que é bonito. Alguém que é forte. Que tem eloquência boa. Aquele que fala bem. Aquele que é corajoso. Aquele que sabe fazer as coisas. Aquele guerreiro. E a palavra de Deus não é assim. Ela não nos ensina assim. Deus escolhe quem Ele quer, porque Ele não escolhe capacitado. Ele escolhe e capacita. Amém? E o que me chamou a atenção na escolha de Gedeão. Depois vem a história de Gedeão, que você pode ler lá, que ele foi com 30 mil, depois ficou só 10 mil, depois ficou só 300. Porque Deus foi tirando. Porque se ele ganhasse com 30 mil, era a força dos homens. Se ele ganhasse com 10 mil, era a força dos homens. Com 300 contra 70 mil homens medianitas, que foi a força de Deus. E às vezes, quando Deus tira o recurso da nossa mão, é para nós entender que é Ele que faz, não é nós. Não é o dinheiro, não é a nossa força, não é nada disso. É simplesmente a mão de Deus operando. Então a gente tem que tirar a mão muitas vezes. Muitas vezes eu não opero na minha casa, na minha família, porque eu estou cobertando, eu estou com a mão, eu estou protegendo, eu estou ajudando numa hora que não é para ajudar. Às vezes eu estou ajudando uma pessoa e estou achando que eu estou bonzinho, que a pessoa vai converter porque eu estou ajudando. Não! Às vezes eu estou atrapalhando ela converter. Porque nós, seres humanos, nós somos ingratos, mal agradecidos. Quando Deus começa a dar, nós começamos a obedecer. Ah, não, está fazendo isso porque eu sou melhor. Está fazendo isso porque quer que eu fique nessa igreja. Está fazendo isso porque eu sou assim. Não é isso. É Deus que opera. Gedeão, quando a gente estuda, ele era medroso. Tanto que estava até escondido. Era para malhar o trigo na eira. Ele estava malhando o trigo no lagar, porque era escondido. E o lagar era escondidinho. Então ele estava fazendo uma coisa de tanto medo que ele estava, que ele estava tendo dificuldade de fazer por medo. Porque na eira era muito mais fácil ele malhar o trigo. Mas ele foi para o lagar, onde era feito o vinho, que era pisoteada a uva, que era escondido. Então ele estava tendo dificuldade. E Deus tem falado sobre esconderijo. E vai dar uma quinta-feira. Tem muita gente querendo fazer a obra com medo. Mas a gente não precisa ter medo. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus quer você no lugar que Ele te plantou. É para você trabalhar, é para você ser capacitado. Não é você achar que já é capacitado. Não é você achar que você não precisa aprender. Aí Gedeão recebe o anjo. Né? O anjo foi lá visitar Gedeão. Porque Deus mandou o anjo. Porque Deus tinha falado com Gedeão. Gedeão não acreditou. Aí Gedeão falou assim: espera aqui. E foi fazer o quê, gente? Buscar uma oferta. Tem muita gente que quando ele é escolhido para a obra, ele pode ofertar. Porque ele acha que já está trabalhando na obra. Não tem nada a ver. Quando Gedeão se sentiu escolhido, ele se sentiu entusiasmado. Ele se sentiu confiante. Ele foi lá e buscou oferta. Se for o Senhor, você espera aí que eu vou buscar uma oferta. Porque ele se sentiu privilegiado. E hoje, muitas vezes, quando a pessoa é designada para fazer uma coisa, ele fica assim: ah, nem estou na luta, estou na dificuldade, não posso, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Quantas vezes a gente fala isso? Mês passado mesmo, mês de outubro e novembro, princípio de novembro, a pessoa chegou para mim e falou assim: ah, missionária, mas eu não sei o quê. Eu falei: para, você que precisa de mim. Aí ele falou assim: mas ele não vai me dar folga, mas você pode faltar. E no final das contas, o chefe deu a folga. Por quê? Porque Deus estava no negócio. A gente tem que ir com coragem, com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus chamou quem? Gideão. E ele foi e venceu a guerra com 300. Não foi com arma nem espada, ele foi com vaso
e trombeta. Só fez barulho e os outros se mataram. Né? Quando a gente deixa na mão de Deus, uma palavra que você fala, o outro some. Eu estava falando hoje que às vezes a pessoa acha, por lançar da igreja, por causa do missionário, não foi. Eu não tenho poder nenhum de trazer uma pessoa a congregar aqui. E eu não tenho poder nenhum para falar nada que a pessoa possa sair daqui. Tudo que acontece é por causa dele. É Deus que faz. Porque se ele quiser, amanhã que eu não amanheço viva. E eu sei disso. E essa semana, quando você perguntou que eu orei, ele resolveu na mesma hora. E quando Gideão falou, eu quero uma prova. Mas qual que era a prova de Gideão? Não era Deus fazer para Gideão, era Gideão fazer para Deus. Aí quando a pessoa quer saber de Deus, assim, se o Senhor fizer isso para mim, eu sei que foi o Senhor. Não, é ao contrário. Quando Deus manda você fazer uma coisa, você fala assim, se for o Senhor vai preparar uma oferta para me te dar. E aí? Só que as pessoas fazem ao contrário. Em vez da pessoa falar assim, se for o Senhor que mandou fazer isso, prepara uma oferta para me dar ao Senhor. Aí Deus prepara, você sabe que é do Senhor. Agora a pessoa, em vez de parar aí, fala, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou saber que é o Senhor. Então é uma troca. Não é acreditar. Então Gideão falou, se é o Senhor, espera aí. Espera aí que eu vou lá buscar a minha oferta. Se for o Senhor vai aceitar a minha oferta. Se for o Senhor vai estar aqui. Se for o Senhor, eu vou ver o Senhor receber minha oferta. Eu vou ver o Senhor receber minha oração. Eu vou ver o Senhor estar comigo. Eu vou obedecer, mas o Senhor vai estar comigo. Mas as pessoas não. Quando é para obedecer, a pessoa quer que Deus faça para ele obedecer. Não, Deus já fez. Deus já deu Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Glória a Deus, aleluia. Então Gideão aqui não tinha profeta, não tinha igreja, não tinha nada. Tinha sinagoga, tinha profeta, mas ele não foi o profeta que falou com ele. Ele não tinha um pregador para ele. Ele sabia que tinha Deus, mas ele sabia que Deus podia, mas ele era medroso. Ele era tão medroso que estava escondido. Aí as pessoas acham que porque ele é corajoso, que Deus vai usar. Deus não vai usar a pessoa porque é corajoso. Deus vai usar a pessoa quando ele tem um coração contrito e humilde, disposto a obedecer. Amém? Porque obedecer a Deus não é fazer o que o outro quer, é fazer o que Deus quer. E muitas vezes é muito difícil. Teve uma pastora que postou um vídeo, eu não sei quem viu, mas ela falando que da final de ano a pessoa fica toda estrambelhada na igreja. Por quê? Porque ele quer um motivo para passar da igreja no final do ano, porque tem muita coisa para fazer. Você fala, não, estou dando um tempo. Vou ver se Deus quer isso mesmo para a minha vida. Não é por causa de Deus, não é por causa da igreja. É porque ele está querendo uma folguinha para ele ir lá dar umas piadinhas lá nos trem do mundo. Conviver. Não, meu amigo de muitos anos. Mas esse amigo não quis Deus. Está cheio de capeta, está bebendo, está fumando, está falando palavrão. E você vai encontrar com ele no final do ano, em vez de encontrar com Jesus. Vai encontrar com o Papai Noel, tirar foto com o Papai Noel, em vez de dar uma oferta para Deus e glorificar o nome dele e agradecer ele que te deu vida e livramento o ano todo. Então nós estamos chegando dezembro. Então nós precisamos de aprender. Deus capacita cada um. Missionário, eu só está contra o mundo. Estou mesmo. Não está na moda, não estou mesmo. Por quê? Porque eu tenho um Jesus Cristo que pagou um preço por mim. E eu preciso ensinar isso, mas eu também preciso viver isso. E nos últimos dias, as pessoas acompanham a moda. Eu prefiro acompanhar Jesus Cristo. Eu prefiro acompanhar Jesus Cristo. Eu prefiro ser cafona, retardada, velha, coroca, ultrapassada, do que perder o céu.
Porque o céu não se compara nada aqui com o céu. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos para nós escolher se nós queremos ir para o céu. Então a escolha não é minha. Eu tenho o poder de escolher para mim, porque Ele me deu o livre-arbítrio. Agora para vocês, cada um escolhe para si. E sabe por que eu tenho que pregar? Porque Jesus está voltando. Aleluia. E eu quero ir com Ele. E eu não quero que você fique para trás. Então não fique escondido. Se apresenta. Se Deus te chama, faça valer o teu chamado. E ofereça a Jesus uma oferta. Ofereça a Jesus um sacrifício. E tenha a certeza que foi Ele mesmo que te chamou. E quando a gente tem certeza que Ele chamou, Ele nos capacita. Porque quando Ele me chamou, falou comigo, pare de trabalhar. Eu parei. Mas não é parando de trabalhar e aparecendo igual o seu não, viu, Elisângela? Eu parei de trabalhar e fiquei 2 anos na obra. 2 anos esperando aquilo que Deus mandava. E, então quando Ele me chamou e mandou eu parar de trabalhar, o marido já ganhava pouco, ainda passou a não ganhar nada, adoeceu. E aí? Aí a pessoa, quando acontece uma coisa dessa, sai da igreja, fala que não é de Deus, vai beber. Ah, eu vou beber, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu escutei isso, eu não queria escutar isso. Ninguém vai escutar o que quer aqui. Vai escutar aquilo que Deus quer falar. Gideão falou com Deus, eu não quero, eu estou com medo, mesmo agora de ter falado isso. Quando a gente estuda lá e fala assim, eu estou com medo, eu sou fraco, eu sou pobre, ninguém vai confiar em mim. Mas quando ele convocou, tinha 30 mil para ir com ele. Aleluia. Mas Deus falou, você não vai com eles, você vai comigo. Então quando Deus chama, você pode até ver uma multidão que vai com você, mas Deus quer que você vá. Não é esperar a multidão ir. Fulano fez isso, filho de ciclano faz aquilo, filho de ciclano faz isso, meu marido não faz, por isso eu não faço, ciclano, minha mulher não faz, porque não sei o que. Não existe isso. A salvação é individual e o chamado é individual. É crer e obedecer. E quando Jesus veio, isso aqui foi no tempo de Gideão lá, né? No tempo dos profetas. E nem dependeu do profeta chamado de Gideão. E quando foi, Jesus foi chamar os discípulos. Jesus retirou da Galiléia de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar. Isso aqui está em Mateus 4, a partir do 12, não é para abrir, é só para ouvir. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia do Gentil. O povo jazia em trevas e viu grande luz. E aos que viviam na região à sombra da morte, resplandeceu a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lavavam suas redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passaram adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando a rede. Chamou então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, e o seguiram. Então Jesus não chamou ninguém que estava lá desocupado. Ei, eu queria tanto trabalhar, eu estou aqui desocupado, Jesus está passando por aí, ele vai me chamar. Não vai. Quando você estiver todo ocupado, um monte de coisa para fazer, vai ver se você tem fé. Vai ver se você tem coragem de realinhar sua vida.
Porque eu não canso de dizer, hoje com tanta coisa fácil para trabalhar, a pessoa tem menos tempo, porque a outra parte do tempo é ocupada com o celular. A parte do tempo que é para Jesus, que é para a mente, que é para orar. Agora todo mundo diz que a oração melhora a mente. E eu creio que sim, senão eu, nos 65 anos, não daria conta de resolver tanta coisa. Eu tenho certeza disso. E eles têm estudado. Mas a gente tem a tentação de ser autossuficiente. Então a gente não depende mais de Deus, a gente não depende da palavra, a gente depende de vida, a gente quer fazer o quê? O que a gente sabe. E muitas vezes o que nós sabemos é sabedoria de homem, sabedoria da terra. Mas a sabedoria de Deus é loucura, né? Que quando a gente toma uma atitude, todo mundo fala que a gente está doido, né, Jandirley? Tá doido, doidou. Mas só que no final dá tudo certo, mas no princípio Deus bagunça tudo. Por que ele bagunça? Porque ele tem que bagunçar. Porque a faxina para ser feita tem que tirar as coisas do lugar. Deus, se sua vida estiver mansinha, não estiver acontecendo nada, Deus não está nesse negócio. Porque quando Deus está no negócio, gente, eu sei o que eu passei essa semana. Tudo é virar de cabeça para baixo, para tirar a sujeira que está debaixo. Troca de lugar. Aqui não está bom, vai trocar para lá. E isso ele faz com o nosso emocional, com a nossa vida intensa em todas as áreas. Mas nós, como ser humano, nós queremos ter o governo da nossa vida. E o governo da nossa vida só tem ele. E esses homens que ele chamou, não ficou rico não, gente. Ele chamou pescador, que tinha barco, tinha tudo. Naquela época quem tinha barco era rico. Eles largou o que tinha para seguir Jesus. Mas Jesus quer nos ensinar que o que ele quer que nós deixamos hoje, às vezes não é o barco. Às vezes ele quer que nós deixemos o trabalho para ele abrir outra porta. Às vezes ele quer que nós tomemos a decisão de confiar nele. Porque às vezes nós vamos trabalhando, vamos passando por serviço melhor, vamos ganhando melhor e acabamos confiando no serviço, no dinheiro, em vez de confiar em Deus. Então quando a pessoa está fraco, igual Gideão estava, ele aceita. Mas os apóstolos aceitou, eles não eram pobrezinhos. Gideão era mais pobre. Mas os apóstolos que ele escolheu não eram pobres. E Mateus era rico. Mateus era rico, é cobrador de imposto, cobrava tanto que queria, tinha muito dinheiro. Porque a pessoa passa a confiar no dinheiro, no que ele sabe fazer, em vez de confiar no Senhor, porque tudo posso naquele que fortalece. Mas se eu não estiver naquele que fortalece, hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Porque a pessoa que sabe fazer muita coisa, e se amanhã ele adoecer? Ele não vai conseguir fazer nada. E não quem está fazendo, não é ele, é Deus fazendo através da vida dele. Então o caso nosso, entre Gedeões e os apóstolos de Jesus, nós temos que aprender uma coisa. Nós temos que aprender a adorar o Senhor, ofertar ao Senhor e obedecer a Ele. Porque muitas vezes o que nós estamos pedindo vai nos afastar do Senhor. E às vezes nós ficamos tristes com o Senhor, porque Ele não nos dá aquilo que pedimos, mas Ele dá tudo que nós precisamos. Porque eu sei disso. Eu tenho vivido isso na minha pouca força. Mas Deus tem prazer em abençoar aqueles que na fraqueza é fortalecido nele. Porque a Bíblia diz que quando eu sou fraco, sou forte. Porque quando eu estou fraco, eu sei que não estou em força. Eu sei que eu preciso de Deus. Então Gideão, ele tinha medo. Mas Deus falou, por que ele escolheu só 300? No final das contas para guerrear. Porque só 300 estavam vigiando. Só 300 estavam animados. Só 300 estavam confiando. Então Deus, às vezes a pessoa vai, porque os outros estão indo, igual lá foi. Foi muito chamado, veio um montão de gente. Toda igreja é assim, vem um montão de gente. Mas aqueles que permanecem, é aqueles que estão confiando no Senhor. Então final de ano, é hora de ter uma peneira de Jesus. E a gente tem que aprender a ver que é dele. Ele vai peneirar uns
permanecer aqueles que confiam nele. Porque não confiando, não permanece. Por quê? Porque é na fraqueza que nos fortalece. E deixar as coisas para trás é quando a pessoa confia no Senhor. É quando a pessoa tem coragem de renunciar e receber dele o melhor. Porque coisa que não vimos, nosso ouvido não ouviu, nem o nosso coração imaginou o que ele tem preparado para nós. Amém? São tantas coisas que ele tem preparado para nós. E as pessoas, quando Deus prepara as coisas, é fácil demais esquecer de Deus. É fácil demais esquecer que foi Ele que deu. Porque hoje tem muitos meios da pessoa aprender. De primeiro a pessoa aprender é difícil. Mas hoje não. Hoje a criança é levada para a escola de carro, não oxigena o cérebro. Chega lá e não pode ser corrigido. Não vai aprender. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 16: todo mundo quer aprender, mas ninguém quer ser corrigido. Sem correção a gente não vai aprender. A correção dói, mas nos ensina. Nós precisamos ser corrigidos em qualquer lugar que a gente esteja. A maioria das pessoas hoje, o patrão não pode chamar atenção. E Deus também não pode chamar atenção. Porque Deus chama atenção nossa através da palavra que é falada através da nossa liderança. E eu te falei essa semana passada, torno a falar. Nós temos que aprender a conviver com a diferença dos outros. Ninguém é igual a nós. Nós precisamos de obedecer a Deus. Naquele que está falando, naquilo que Deus mandou, nós temos que obedecer. Não interessa quem ele seja. Se ele deu exemplo de vida, nós temos que seguir aquilo que Deus mandou. O que não é o que eu faço, não é o que eu faço que vocês têm que fazer. Se for assim, vocês largam o serviço amanhã e esperem no Senhor como eu esperei. Então ninguém pode olhar para o outro como exemplo. Exemplo nosso é Jesus Cristo. Porque Deus enviou Jesus Cristo para ser exemplo para nós. Nós temos que aprender com a palavra. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não está te confrontando, se a palavra de Deus não está te moldando, em vão você está ouvindo a palavra. A seu ouvido está cheio de comichão, como diz a palavra de Deus lá em Timóteo. Porque nesse tempo, essa geração, ele quer coisas fáceis. Mas coisas fáceis faz pessoas fracas. E coisas difíceis faz pessoas fortes. Então vamos alegrar no Senhor. E vamos viver no Senhor para a glória dele. E vamos viver na esperança da eternidade. Porque aqui tudo é passageiro. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Né? Agora, tem um pastor que contou que o filho dele morreu com câncer de 30 anos. E ele orou por várias pessoas, e as pessoas foram curadas de câncer, e o filho dele não foi curado. Aí a igreja escandalizou: por que o filho do pastor não foi curado? Ei, pastor não tem uma carteirinha que vai passar, não. Ele vai passar por promoções. Até para saber se ele está ligado em Deus, se ele está ligado no filho. Ah, missionário, então se fizer isso comigo eu morro. Então não está ligado em Deus. Porque Abraão ofereceu o filho dele. Abraão ofereceu o filho dele. Oséias ofereceu a reputação dele. Quando Deus mandou ele lá com a linguagem nossa popular, no cabaré, comprar uma prostituta e casar com ela. Então ele renunciou à própria dignidade. Mas ele sabia que foi Deus que mandou. Por quê? Porque ele tinha certeza. Porque quando a gente tem certeza que é Deus que mandou, e a gente tem fé que foi Ele que mandou, e a gente oferece um sacrifício, uma oferta, e Ele confirma para nós, não é Ele que vai dar nós, é nós que vamos oferecer. Porque hoje em dia é muito fácil julgar. Difícil é ajudar. Julgar é fácil. Mas Jesus, quando eles julgaram aquela mulher que foi pega em adultério, o que Jesus disse? Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Eu penso naquela época, todo mundo julgando aqueles discípulos, porque ele está louco.
Aquele pescador com esse tempo de maré boa para pescar, com esses barcos bons, eles conquistaram, trabalharam, agora vai seguir esse homem. Isso é loucura. Esse homem não tem dinheiro, esse homem não tem boa cabeça, e esse povo está seguindo eles. Mas eles tinham fé para isso. Seguir Jesus não quer saber, não é o que você vai deixar, é naquilo que você vai confiar. Que às vezes Deus não vai deixar você largar nada, mas vai te provar naquilo que Ele vai te dar. Se você está com os olhos nele, ou os olhos naquilo que Ele tem te dado. Então por isso a gente tem que ter muito cuidado quando a gente prospera. Porque a tendência humana é olhar com os olhos da carne. Mas nós que fomos escolhidos, nós temos que olhar com os olhos espirituais, com os olhos de Jesus, e pedir a Ele que nos dê discernimento, entendimento, para ver aquilo como Ele vê. Amém? Às vezes os nossos olhos, a pessoa é boazinha, mas lá dentro Deus sabe quem ela é. Deus sabe o que ela está planejando. Deus sabe a intenção do coração. E Ele sabia a intenção do coração de Gideão, que ele estava com medo, mas o coração dele era agradecido a Deus. Porque é tanto que a hora que Deus falou que era chamado, ele era tão agradecido a Deus que ele falou: já que eu sou chamado, eu vou oferecer um sacrifício, para nem saber se é o meu Deus que está me chamando. E a nossa tendência hoje é querer que Deus faça antes da gente obedecer. Deus só vai fazer na sua vida milagre, maravilha, reboliço, coisa sobrenatural a partir do momento que você obedecer. Fiel no pouco, no muito lhe porei. Quando você é fiel, quando você não tem carro, quando você não tem nada, você vem na igreja, você devolve o dízimo, você vai caminhando, você ajuda na igreja, Deus vai te colocar em lugares altos, porque já colocou várias pessoas nessa igreja. Você vai mudar para a cidade do seu sonho. Você vai viajar onde que Deus planejou. Deus vai te dar tudo que você quer. Mas isso requer um tempo e um propósito para que o processo de Deus na sua vida se cumpra. Aí você quer no toque, igual a gente toca lá no celular e as coisas resolvem. Aí você toca no celular. Por que hoje tem mais confusão, mais atrito, mais gente deprimida? E antes da pessoa pensar, ele mandou uma mensagem. Essa semana não dizia? Mandei a mensagem. Mas Deus foi tão bom que o Espírito Santo mandou apagar. E confiar nele para ele resolver. Mas quantas pessoas não apagam? Quantas pessoas vai mandando, até aí depois, quando ele arrepende, é tarde, porque a confusão já foi formada e ele entra em depressão. Então Deus fala com a gente para vigiar primeiro, depois a gente orar. Então quando eu entrei nessa igreja para orar, ele falou assim: você não vigiou? Vai lá. E ele resolveu. Porque as pessoas querem resolver do jeito dele. Aí eu vou fazer porque eu quero, eu posso, eu dou conta. Não dá. Depois você vai sofrer. Depois você vai ficar deprimido. Depois você vai ficar injuriado. Depois você vai ficar angustiado. Depois você vai ficar insatisfeito. E acha que a culpa é de todo mundo. Minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima culpa. Por isso Gideão foi e enfrentou. Mesmo ele sendo pequeno, mesmo ele sendo fraco, mesmo ele sendo pobre. E depois, o que aconteceu? Jesus veio e chamou Mateus, chamou esses que estavam lá pescando, porque na época o que mais dava dinheiro era pescaria. O que mais dava dinheiro nessa época era pescaria, porque a pessoa comia peixe e pão, né? É como os açougues hoje, né? Todo mundo que tem açougue vive bem, tem supermercado, não é isso? Então quem pescava na época era rico. Quem tinha o barco e pescava era rico, porque ganhava muito dinheiro, porque era a alimentação da época. Quem plantava trigo, quem moía o trigo, quem fazia o vinho e quem pescava eram as pessoas que mais ganhavam dinheiro com o trabalho. Mas eles, dentre tantos que tinha na época, Deus os escolheu. E eles tiveram coragem de olhar para Jesus, em vez de olhar para aquilo que eles tinham conquistado. Se você olhar para Jesus, Deus não vai pedir você, às vezes, para deixar o que você tem. Se você olhar para Ele e confiar nele, Ele pode te dar até mais do que você já tem. Mas a Bíblia diz que aquele que tem e confia no Senhor lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que não tem será tirado, porque ele não confia no Senhor.
Amém? Então nós precisamos entender a palavra. A palavra é espiritual. A palavra não é carnal. A palavra não é coisa material. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua alma. Deus quer que você confie nele no momento de aflição. Ele tem poder para tudo. Ele tem poder para alimentar. E ele alimenta todo mundo, porque se não for por ele, ninguém come. Quem nos sustenta é ele. Quem cria tudo, quem dirige tudo é ele. E nós precisamos confiar nele. E entrar 2025 na confiança. Aleluia. Ei, se eu não entrar 2025, gente, é porque eu fui para a glória. Mas se eu entrar, a pessoa quando acha que a gente está pregando, que a gente quer ir para o céu, que a gente está esmurecido. Não, eu sou a pessoa mais animada que tem. Eu creio em grandes coisas que o Senhor vai fazer. Tem tanta gente esmurecida, sabe por quê? Porque não acredita na vida espiritual. Ei, a mãe falava que quando a gente estava com a vida boa, ele estava perto de morrer. Mas ele tem muito tempo que eu estou com a vida boa no Senhor, que eu vou falar que eu estou sofrendo, mas não estou não. Eu tenho aflições, mas Ele é que dirige tudo. Amém? Nós precisamos de confiar. Você precisa confiar, eu preciso confiar. E tudo que acontece, se você pôr a culpa nos outros, Deus não vai te livrar. Que é minha culpa, minha tão grande culpa, minha máxima culpa. Isso a gente aprende desde pequeno. Só que depois a gente acha que não, que a culpa é do fulano. Não, a culpa é nossa. Ei, nós que precisamos assumir, para que nós possamos ser. Está falando muito aí, porque falou lá no Congresso, e o Congresso foi em âmbito nacional e até internacional, na subida de nível. Deus quer subir as pessoas de nível. Mas enquanto você estiver achando que você tem pouco, que Deus te deu pouco, você está injustiçado, Ele não vai te subir de nível. Amém? Porque aquele que acha que está injustiçado, é porque ele não é grato. E o grato não vai multiplicar. Porque quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, ele pegou e agradeceu primeiro. Depois aquilo foi multiplicado. Então o que você tem é para agradecer, não é para murmurar. Você tem que ser grato. Se você tem biscoito Arlete, é comer na glória de Deus. Amém? Se vocês têm biscoito Arlete, é comer da glória de Deus. Né? Se o arroz não é de primeira, é comer da glória de Deus. Se o feijão tiver caruchado, você põe de molho. Que os caras não saem tudo, a gente come. Que a pessoa acha que eu estou aqui, que eu nunca passei. Mas eu já passei primeiro. Pôr o feijão de molho. Ou então buscar o feijão de bandinho. Na fila. Meus meninos nunca têm coragem. Os meus tinham que ir. Vai lá buscar o feijão para nós, senão você vai ficar sem comer esse mês. Eles estão aqui e sabem disso. Vão comigo para nós buscar a cesta básica. E nós dividimos, cada um traz um tiquinho. E nós tinha. E quando Deus tirou, em vez de eu murmurar, eu ia pegar também. Aonde está dando, eu vou pegar. Não está doido? Você estava dando? Eu não tinha. Aí a pessoa hoje assim, não. Deus tem que fazer por mim, eu estou aqui. E Deus tem que saber e mandar a pessoa, não vai. Humilhai perante a potente mão do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Sabe por quê? A pessoa acha, eu sou humilde para Deus. Deus põe a pessoa para nos moldar. Sabe a pessoa que é mal com a gente? É para nos moldar. Sabe a pessoa que fala mal da gente? É para nos moldar. Amém? Porque se a gente tiver tudo, a gente vai desobedecer. E aí as bestas fera como a gente. Que a Bíblia que diz. A gente não pode ter tudo. Quando a gente dá o filho da gente tudo, eles não prestam. Porque eles vai caçar mais coisa. Porque o ser humano é insaciável. Eu estou falando de mim. Ei, eu pago duas peças, está achando que eu também não tenho vontade de ir. Deus sabe que Ele tem que me moldar. Não é Deus sabe as coisas dos outros, não. Deus sabe que eu chego diante dEle para que Ele possa me moldar. E às vezes nós achamos que nós podemos tudo. A gente tem dificuldade de deixar de fazer alguma coisa porque Deus mandou. Mas quando Deus está te dando, você não acha dificuldade não, né? Então a gente, quando Deus está dando a gente e manda a gente deixar alguma coisa, a gente tem que deixar. Deus não mandou você dar nada aos outros. Aí você deu, Deus trava os seus negócios. Diminui a sua renda.
Sabe para quê? Pra você aprender a perguntar a ele se é pra você dar ou não. Seja quem for. Pai, mãe, irmão, filho. Deus traga para você. Eu quero ver você dar agora. Eu quero ver você fazer gracinha agora. Você não me perguntou? Aprenda isso. Peça a Deus primeiro. Mesmo você abençoar, você tem que pedir a Deus que você pode abençoar. Amém? Quando tem uma pessoa duvidosa, Deus dá a cesta, eu falo para você, o Senhor. Ou o Senhor manda a cesta para aqui. O Senhor manda alguém devolver um dízimo que eu sei que é do Senhor, que eu posso dar a cesta. Ou chega a cesta, ou chega o dízimo. Cai lá no Pix. Entendeu? Então você tem que perguntar a Deus primeiro, posso dar? Porque tudo que nós temos é dele. E ele que tem que liberar. E muitas vezes nós fazemos muitas coisas que Deus mandou. Para nós se taxar bonzinho. Liberal, bonzinho, mas não é assim. Primeiro nós temos que perguntar a ele. E Gideão perguntou a ele, se for o Senhor, peraí. Peraí que eu vou ofertar ao Senhor. Amém? Deus falou, se você pode fazer isso, peraí, eu vou orar primeiro. Peraí. Eu vou orar primeiro e te dou a resposta. Amém? Por quê? Porque eu preciso. Nesse final de ano, de tanto eu pregar isso, eu estou nos apuros feios aqui esse final de ano. Estou nos apuros aí. Mas Deus vai me dar força para obedecer, amém? Que a gente quer ir, mas Deus fala para mim. Ei, vou falar com vocês aqui. Comprei uma passagem para mim em João Pessoa, em janeiro. Meu sonho é viajar de ônibus de 2 andares. E essa semana Deus falou comigo que não é para mim. E aí? É fácil? Estou de férias. Já paguei. E aí? Como é que a gente fica nessa? Porque o povo acha que é só esse que obedecer. Que eu estou aqui, Deus faz tudo que eu quero. Não. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Então quando ele vai cobrar de mim, é com a nota de 200. Não é com a nota de 2. Que é parecido. Então aprenda isso na sua vida. Você vai subir, você vai crescer. Você vai subir, quando a pessoa vai dizer, eu quero ser promovido no serviço. Aí ele passa a ser chefe. Aí o patrão começa a cobrar dele. Em vez de cobrar do empregado, mas eu estou sendo cobrado demais. Mas você pediu para subir de nível. Deus pode subir você de nível, mas você tem que saber, quanto mais você subir de nível, mais Deus vai exigir de você. Aprenda isso. Gideão sabia disso. Por isso que ele estava com medo. O que ele fez? Por lá, falou assim, oh Deus, mesmo que eu estou com medo, eu tenho que obedecer. E por lá ele ofereceu a Deus uma oferta. E Deus recebeu a oferta dele. Como recebeu aquele holocausto que Elias fez. Que pôs de guarda. Ele falou, manda, põe o caldo da carne aí, em cima do bolo, em cima do tudo. E a pedra pegou fogo e queimou a oferta de Gideão. E assim Deus também vai receber a minha e a sua oferta. Para saber que é Ele que está te chamando. É Ele que está te escolhendo. Que você já fez tudo errado até hoje. Fez escolhas que não devia fazer. Fez loucura que não devia fazer. Mas agora não há tempo. Você ainda está vivo. Não há tempo de consertar. 2024 ainda não acabou. 2024 ainda não acabou. Eu escutei essa profecia em 2007. Deus falou assim, 2007 ainda não acabou. Sabe quando que ele falou comigo? Princípio de outubro. Foi em dezembro. Ele já tinha me mandado para outras coisas. Deus falou comigo assim, eu mudo a sua vida. 2007 não acabou. Eu fiz assim, ó, dei um pulo e recebi. Pronto, de boa, né? Em outubro. Quando foi dia 2 de novembro, eu estava dentro da comunidade terapêutica para tomar conta daquele lugar. Deixei o trabalho, deixei os filhos, deixei tudo. Aí todo mundo é louca, está perturbada. Isso vai gerar trauma, não vai gerar nada. O filho que quer ser mimado. E nada de trauma. Trauma resolve em Jesus. Nada contra os terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos. Eu acho que todo mundo pode fazer um tratamento, mas a cura só vem de Deus. É Ele!
fazer essas loucuras, que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, aí todo mundo nos condena. Se a gente olhar para a direita ou para a esquerda, ele vai cair. Mas quando a gente olha para Jesus, ele vai devagar. Sabe aonde está a sua vitória? A um passo de você. Porque se você não me der o primeiro passo, se você não tomar atitude, sabendo que todas as suas escolhas é você que vai ter o resultado delas, você não vai prosseguir. Você não vai ter vitória. Você já viu alguém ter vitória deitado? Nunca. O dia que Davi não foi para a guerra, ele teve derrota. O resto da vida. Então todo dia é dia de batalha. Todo dia é dia de batalha. Mas todo dia também em Jesus Cristo somos mais que vencedores. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vamos orar nessa noite. Feche os seus olhos e abre o seu coração para Deus. É você que vai orar. É você que vai falar com Ele. Que isso que Ele está te chamando, que você vai oferecer a Ele. E se você não tem como oferecer, Ele vai prover para você oferecer. Porque nessa noite Ele quer que você faça uma escolha para você alinhar sua vida e entrar em 2025 triunfando. 2024 ainda não acabou. É tempo de você se alinhar. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque Deus te ama e quer um conselho com você. Deus quer mudar a sua história. Deus tem bênção para você e vitória. Mas Ele quer que você posicione agora. A nossa posição em Deus é hoje. Vença você mesmo e se posicione. O maior inimigo que você tem é você mesmo, que ensoberbece, que acha que sabe tudo. Mas Deus está aqui nessa noite para dizer: confia, entrega, espera, adore e obedece. Porque eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal. Planos que até hoje, quando Gedeão levantou aquele altar, até hoje está escrito o Senhor da paz. Porque é o Senhor que te dá a paz interior. Mesmo que o mundo está em guerra, mesmo que já tenha dificuldades, mas a paz interior vem do Espírito Santo, vem do Senhor. Na gratidão ao Senhor, seja grato àqueles que te orientam, seja grato àqueles que te corrigem, seja grato àqueles que estão do seu lado, seja grato àqueles que convivem com você, que te molda, que às vezes fala que você não está bom, que às vezes fala que não é bem assim, mas que você possa se alinhar no Senhor e crer na verdadeira bondade do Senhor, para que você viva dias melhores, que 2025 seja melhor na sua vida. Creia hoje, a minha sua vida ainda tem o mesmo dia. Então aprenda isso, entregue ao Senhor. Ainda há tempo de resolver tudo. E nesse outro ano, você ser fortalecido no Senhor. Porque Davi buscou força no Senhor. Porque no mundo físico está tudo muito bom, mas no mundo espiritual está tudo bagunçado. E o Senhor quer um conserto conosco. Deus quer um conserto com a sua alma, com o seu coração, com o seu espírito. Deus quer ter você por inteiro, para que Ele possa te exaltar. Que humilhe perante a potente mão do Senhor, e Ele te exaltará. Como exaltou Gideão, como exaltou os discípulos que foram e curaram e fizeram milagres e prodígios, porque o Senhor era com eles. Senhor Deus, nessa noite, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está aqui no nosso meio, e o Senhor está operando milagres e maravilhas na mente e no coração. E a partir de hoje, escreve uma nova história, uma história de vitória, para que cada um de nós possa refletir a tua glória, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça e a salvação de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. Eu abençoe essa igreja em todas as áreas, com toda sorte de bênçãos celestiais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja no coração e na mente. Abraça o Espírito Santo, leve ele para casa. Tenha uma semana abençoada, para que você possa se alinhar no céu e vencer pela fé e entrar em 2025 com uma nova história. Em nome de Jesus. Amém.